Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, venho com um vídeo novo hoje sobre a relação de Chico Xavier com seu guia espiritual Emmanuel. E a minha análise de 3 situações, de 3 encontros que tiveram entre Chico e Emmanuel. Eu sei que existem vários encontros, né, entre o guia espiritual e o médium, mas eu gostaria de focar em 3 encontros, né, nessa trajetória que Chico teve de tantos anos, né, tantas décadas com o Emmanuel, né? E eu gostaria de fazer uma análise hoje de 3 encontros que eles tiveram, né? E fazer uma análise até criteriosa a respeito, né? Todo mundo sabe, né, da história longa de décadas e décadas de trabalho, né, desse missionário da luz, né, Francisco Cândido Xavier, né? E Emmanuel, né, seu guia espiritual. E eu gostaria de hoje reviver 3 histórias, né, que aconteceram, né, envolvendo esses 2, né, missionários da luz, né, e fazendo uma análise criteriosa desses 3 encontros que eles tiveram, né. Bom, vamos ao primeiro encontro. Nessas décadas, nessa passagem, né, de Chico pela Terra, existiram vários encontros com Emmanuel, muitas coisas que aconteceram, né? Inclusive, existem muitas biografias, às vezes, até filme, né, sobre Chico, que aparece Emmanuel, a mãe de Chico, o pai, né? Irmãos, de conhecimento até geral, né? Mas eu gostaria de focar em 3 encontros com Emmanuel e fazer uma análise bem criteriosa a respeito, né? Primeiro encontro. Uma vez, Chico estava no avião, fazendo uma viagem. Chico, um homem muito simples, né? E apesar de ter tanto dom, a mediunidade que Chico tinha medo da morte, né? Daí você vê que apesar de tanta bondade, às vezes de muito conhecimento, Chico era um homem muito humano. Ele era muito humano. E Chico estava no avião, e esse avião teve uma turbulência, e o pessoal começou a gritar. O pessoal começou a gritar, e o Chico também entrou, como se diz, né? O pessoal no embalo. Chico começou a gritar, porque apesar da fé de Chico, apesar do conhecimento, Chico era humano. Chico era como nós, né? Em termos assim, ele era humano. Ele estava na carne, né? Apesar de todo o conhecimento. Chico começou a gritar. E nisso ele viu a presença de Emmanuel. E ele disse para Emmanuel: Senhor, será que nós vamos morrer? Será que nós vamos morrer? Em desespero. Primeiro o Chico estava gritando. Depois perguntou para Emmanuel: será que nós vamos morrer? Emmanuel simplesmente chamou Chico Xavier a atenção. Disse assim: você tinha que aproveitar essa situação para mostrar a sua fé. Aproveite essa situação para mostrar a sua fé. E se tiver que morrer, que morra com educação. Né? Foi por aí. Né? Emmanuel disse isso para Chico Xavier. E nisso, aquela turbulência passou e o voo continuou, mas teve essa turbulência, essa gritaria, né? E Emmanuel repreendeu Chico Xavier, né? Primeiro falou que ele tinha que dar testemunho da fé dele. A fé dele estava sendo testada naquele momento, né? Em vez dele gritar, ele tinha que entrar em oração para ajudar aquelas pessoas. Mas Chico não era perfeito. Chico tinha suas falhas, né? Chico, como diz, era como nós também, né? Apesar de ter muitas qualidades, ser um missionário que veio na Terra e etc, né? Mas Chico tinha suas fraquezas e Emmanuel chamou a atenção dele. E ainda disse: se tiver que morrer, que morra com educação. E falou assim: você tinha que aproveitar esse momento para mostrar a sua fé, né? Para testemunhar a sua fé. Esse é o primeiro encontro, né? É um deles, né? Eu estou contando esse, né? Que é de conhecimento geral. No fim do terceiro encontro, eu vou fazer a análise geral. O segundo encontro de Chico Xavier foi até uma coisa pitoresca. Chico Xavier
ele procurava cuidar da sua aparência, como todos nós cuidamos, pentear nosso cabelo, e Chico tinha uma calvície. E Chico começou a procurar um jeito de tampar aquela calvície, e um dia Chico estava olhando no espelho. E Chico tinha um contato muito grande com Emmanuel, né? Contato muito grande. E Chico olhou no espelho e arrumando a peruca, para ver se ficava bom, se não ficava bom, arrumando a peruca. E de repente Emmanuel apareceu. E Emmanuel, ele era um guia espiritual, ele era rígido, ele era um trabalhador e ele tinha a responsabilidade dele. Porque a responsabilidade, meus amigos, não é só do médium que está trabalhando, não. O guia espiritual que está ali trabalhando com o médium, a responsabilidade dele talvez é até maior que o médium. E aí, aconteceu até um momento assim, pitoresco na vida de Chico. Emmanuel olhou e disse assim para Chico Xavier: o senhor não acha que o senhor está meio estranho, não? O senhor está meio esquisito, não, com essa peruca? Uma forma jocosa, uma forma até bem-humorada para Chico Xavier. Aí Chico Xavier, ele era acostumado que Emmanuel estava sempre ali no comando. Sempre trabalhando ali para que Chico continuasse a sua missão, para que Chico não fraquejasse. Aí Chico olhou para ele e falou assim: na minha aparência eu mando, na minha aparência eu mando. E já foi saindo. E nisso Emmanuel esboçou um pequeno sorriso. Quer dizer, isso mostra até a humanidade, né? A humanidade de Emmanuel. Tipo assim, ele falou até num tom jocoso. Tipo assim, o senhor não está esquisito não com essa peruca? E Chico, como estava acostumado que Emmanuel era sempre aquele guia espiritual trabalhador, que trabalhava ali em cima da risca, tipo assim, tipo, na minha aparência quem manda é eu, na minha aparência quem manda é eu. Você manda em tudo que você quiser, mas na minha aparência quem manda é eu. Aí Chico falou desse jeito e saiu. Então, né, esse foi um segundo encontro, né? Como eu disse para vocês desde o começo do vídeo, né? Foram vários encontros, décadas e décadas de parceria, né? E eu vou contar o terceiro. O terceiro, meus amigos, no fim eu vou fazer a análise geral. O terceiro encontro, Chico estava no centro espírita para trabalhar, né? Chico trabalhou até, como se diz assim, até a última gota, como se diz, né? E Chico estava no centro espírita e tinha um monte de gente para ser atendida, um monte de sofredores, de pessoas com problema. E Chico Xavier tinha um problema grave na vista, problema sério, né? Tanto que na vida de Chico Xavier foi feito vários tratamentos, inclusive depois que ele começou a trabalhar na espiritualidade, os espíritos fizeram alguns tratamentos na vista dele, mas ele tinha que passar por esse problema, né? Tem coisas que é amenizado, meus amigos, mas às vezes as causas são muito profundas, né? E ele estava com muita dor no olho, muita dor. E ele chegou lá no centro para trabalhar, ajudar as pessoas, né? E ele estava com muita dor. Ele estava com muita dor, com muita dor. E o que aconteceu? Ele olhou aquelas pessoas, tudo sentiu, né? Viu aqueles sofredores, tal, tudo. Só que ele estava com muita dor. E ele, como nós ficamos, quando nós estamos com dor, ele se irritou. Ele disse: eu não vou trabalhar, eu não vou atender. Eu estou com dor, meu olho está doendo. Né? Isso mostra até a humanidade, né? A humanidade de Chico, né? Mostra essa humanidade. Ele falou que não ia trabalhar, não vou trabalhar. Como nós, eu, você que está me vendo aí, nós faríamos também. Se a gente tiver com dor, a gente não quer trabalhar. Ainda mais se a dor for forte, a gente não quer trabalhar. E aí Emmanuel apareceu. Falou assim para Chico: Chico, tem um monte de gente aí, um monte de sofredores para ser atendido, né? Você precisa trabalhar. E Chico olhou para ele de uma forma até ríspida, né? Por quê? Porque está sentindo dor. Quando nós estamos sentindo dor, até o nosso comportamento muda, né? Chico olhou para ele e disse assim: mas o senhor não está vendo que eu estou com dor, que eu estou sofrendo, que o meu olho está doendo? Emmanuel, do alto da sua sabedoria, da sua autoridade, olhou para ele assim: eu sei, mas você tem 2 olhos. Um está bom, o que já é um luxo. Vai trabalhar. Emmanuel não arredou o pé, tipo, você vai trabalhar. Você está com um olho ruim, mas você tem outro bom, você vai trabalhar.
E Chico baixou a bola, como se diz, né? Foi trabalhar, foi atender as pessoas. Só que no que ele foi trabalhar, atender as pessoas, ele também, né, pelo invisível, pelos bons anjos, ele foi atendido, né? Com aquele olho dele que estava doendo, né? Para que ele trabalhasse também, mas na hora que estava doendo ele não quis saber. Né? Uma atitude perfeitamente normal, né? Só que Emmanuel, ele também tem a responsabilidade, ele tinha a responsabilidade dele de conduzir, né? Conduzir aquele trabalhador, no caso Chico Xavier, no caminho. E se ele também não tivesse firmeza, seria complicado, né? Então, essas foram 3 encontros, né? Que eu listei para vocês aqui, de encontro entre Chico e Emmanuel, né? Existiam milhares, né? Décadas de parceria, né? Mas, primeiro, meus amigos, vamos voltar lá no primeiro que eu disse para vocês, né? No primeiro. Ele estava no avião e Emmanuel chamou a atenção dele para a fé dele, para que ele tivesse fé. Emmanuel tinha que ser firme com ele. Naquele momento ele tinha que fazer oração, né? Ele tinha que ter aquela força espiritual, não gritar e entrar em desespero se ia morrer, se não ia morrer. Ele tinha obrigação de ajudar aquelas pessoas ali com a sua fé. Emmanuel chamou a atenção dele. Papel que cabe de chamar atenção ao guia espiritual, né? Para chamar a atenção daquele médium que está trabalhando, que está no trabalho do Evangelho. A responsabilidade do guia espiritual é muito grande e ele tem que estar atento aos passos do médium, né? Então ele chamou a atenção. E no segundo que eu contei, até um fato pitoresco que eu disse, né? Que ele falou da peruca de Chico, falou: o senhor não está muito estranho, não, o senhor não está muito esquisito, né? Foi um momento de descontração, né? Que mostrava também, assim, aquela amizade, né? Entre eles, né? Emmanuel tinha aquela liberdade de fazer esse tipo de comentário, né? É uma coisa assim que nem cabe muito comentar, porque é uma coisa bem pitoresca, né? Foi um momento de descontração, né? E até de brincadeira por parte de Emmanuel, né? E Chico, como era acostumado com a firmeza de Emmanuel, né? Conduzindo ali as coisas do jeito que tinha que ser, ele falou: na minha aparência mando eu, na minha aparência mando eu. Na cabecinha do Chico já pensou: puxa, ele vai querer que eu não use peruca. Então, na minha aparência eu que mando. Né? Uma coisa até engraçada, né? E nesse último, meus amigos, o terceiro, já me disseram, inclusive, até sobre essa passagem, falaram para mim de uma forma que Emmanuel foi muito duro com Chico. Ah, esse homem é muito duro, esse homem não deveria fazer isso. Meus amigos, a questão não é dureza. Enquanto Chico Xavier foi atender as pessoas com o olho ruim, ele estava sendo atendido também. Os bons espíritos estavam cuidando dele. E ele usando seus fluidos para ajudar as pessoas. Mas ele também estava sendo ajudado pelo invisível. O trabalho não pode parar. Tanto é que Emmanuel foi firme com ele, foi duro com ele. Falou: você está com o olho ruim, mas você tem outro bom, que já é um luxo. Por quê, meus amigos? Existe muita gente que não enxerga. São cegos, né? E o Chico tinha um estava com dor, mas ele ia ser ajudado. Então, às vezes passa aquela impressão de dureza, né? Aquela impressão de dureza, de, poxa, o cara é guia espiritual, mas ele é ruim, ele é duro, né? Se a pessoa não entende, se a pessoa não procura entender a espiritualidade a fundo, não vai entender essas coisas, vai achar que Emmanuel era duro, era um homem muito duro. Não, ele era um cumpridor dos seus deveres, né? Ele tinha que cuidar do trabalho de Chico ali, ó. A responsabilidade dele era muito grande, talvez maior que a do Chico. Se Chico Xavier falhasse, a culpa ia cair nele também, porque ele era o responsável também pela missão de Chico aqui na Terra. Então ele tinha que ser firme, porque se ele afrouxasse, o que não ia ser? Então ele sempre foi firme. E Chico Xavier tinha sentimento de pai por Emmanuel. Chico Xavier olhava Emmanuel como pai. Inclusive, uma vez quiseram comparar Chico com Emmanuel e perguntaram para Chico. Chico falou assim: não, Emmanuel está em outra vibração, em outro patamar. Tipo assim, não me ponha junto com ele,
porque ele está num patamar adiantado. Não me ponha junto com ele. Foi feito esse tipo de pergunta para Chico sobre Emmanuel. Então Chico olhava Emmanuel como pai. E Emmanuel, como pai, tinha que ser firme para conduzir as coisas. Inclusive, saindo até um pouquinho desse tema, eu já presenciei médiums que às vezes, por estar aborrecido, por estar desgostoso com algo, chegou no centro espírita para trabalhar. E simplesmente disse, eu não vou trabalhar. Eu estou irritado, eu estou nervoso, aí aconteceu, eu não vou trabalhar. E o guia espiritual chega e fala, trabalhar sim. Você vai trabalhar, você está aqui para trabalhar, você tem que ajudar as pessoas. Então o guia espiritual, meus amigos, não pense, muitas pessoas que estão começando às vezes na espiritualidade, que eles são bonzinhos, que eles põem a mãozinha na cabecinha, papapá. A questão não é ruindade nem nada. A responsabilidade deles, desses condutores espirituais, é muito grande. Se um guia espiritual ficar passando a mãozinha na cabeça do médium, o médium não vai trabalhar, o médium vai abandonar a missão. E ele também é responsável. A responsabilidade vai recair sobre ele. Então, a questão não é dureza de coração, não é ruindade, é firmeza, porque ele vai ser cobrado também. E ele quer que a missão dele seja certa. Então, ele está fazendo bem para ele, mas para o médium não falhar na missão. Então, esses 3 encontros que eu contei sobre Chico Xavier, mostra isso. Que muitas vezes o guia espiritual ele é mal interpretado. Eu já ouvi casos, né? De pessoas falar, o guia espiritual é bravo, porque ele é assim, ele é assim. Meus amigos, não confundam braveza, ruindade com outras coisas, meus amigos. Tem diferença. O guia espiritual ele tem que ser firme. Eles já são sábios. Todo guia espiritual ele tem mais conhecimento do que o tutelado dele, do que o médium que ele trabalha junto. Ele tem mais conhecimento. Então ele tem que ser firme. Então não confunda às vezes ruindade, firmeza com outras coisas. Então esses 3 encontros de Chico e Emmanuel, né? É às vezes de conhecimento geral. Quem leu a biografia viu, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas, às vezes eu já vi casos de pessoas pegar e interpretar mal Emmanuel, achar que ele era, como se diz assim, o povo diz, né? Que ele era chato, ou que ele era intransigente, que ele era isso, ele era aquilo. Não, ele era firme, é muito diferente. Tanto é que ele era firme que a missão dele foi cumprida, foi bem feita. Por quê? Porque ele teve firmeza também, né? Chico fez a parte dele, mas a responsabilidade de Emmanuel era muito grande. E como eu disse também, outros casos de médiums também, que às vezes não quer trabalhar, está trabalhando ali em prol de muitas pessoas, ajudando, fazendo muitas coisas. E às vezes, por um problema ou outro, não quer. Eu estou enjoado, eu não quero saber mais disso. Não. Não é assim, meus amigos. Não é assim. Aí o que acontece? Aí entra o guia espiritual. Ele tem que usar a sua firmeza, né? A sua bondade, a sua inteligência, para levar o médium para o caminho certo de novo, né? Então isso chama-se firmeza, conhecimento, responsabilidade, né? Então, meus amigos, termina esse vídeo. Peço para vocês, dê um like, participe, comente, porque esse canal aqui, nós comentamos muitas coisas sobre a espiritualidade de uma forma mais simples, uma forma que todos possam entender, sem palavras muito difíceis, né, que muitas vezes as pessoas não compreendem. Aqui comentamos de uma forma bem simples, né, para que todos entendam. Então peço a vocês, dê um like, participe, se inscreva, comente, meus amigos. Se você gostou, bem, se você não gostou também comente aqui, tá bom? Então termina aqui, deixando um abraço a vocês e viva Sananda!